Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Maquiné, e é uma alegria ter você aqui conosco para este momento que queremos meditar na Palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: como você acha que Jesus se sairia diante talvez de um debate político? Claro que Jesus não teve um debate político, mas ele teve diversos debates com o chamado grupo dos fariseus. E na mensagem de hoje nós vamos ver como Jesus se saiu mediante estes debates. E se você gostar desta mensagem, eu peço que você clique no joinha, curta essa mensagem, então também compartilhe ela e também, se puder ou quiser, se inscrever no canal, eu fico bastante grato. Vamos então à mensagem de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje está baseada na leitura do Evangelho, Mateus no capítulo 22, versículo 34 a 46, especialmente do versículo 36 e seguintes, onde está escrito assim: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Estamos vivendo numa época bastante interessante, podemos dizer assim. Uma época de campanha, de eleições. E nesta época é bastante comum os candidatos, especialmente neste ano, que são candidatos a prefeito, especialmente nesta época é muito comum nós vermos debates, nós vermos confrontos entre alguns partidos, especialmente às vezes na televisão a gente vê debates entre candidatos, à prefeitura. E geralmente nesses debates algumas perguntas são feitas para determinado candidato, e essas perguntas são feitas para saber quais são as propostas ou qual é o pensamento que o candidato tem a respeito de alguma área, seja educação, saúde, transporte, segurança, economia, enfim. E a gente vê nesses debates que geralmente um candidato tenta pegar o outro candidato despreparado, desprevenido. E às vezes isso realmente acontece. Aqui no caso de Jesus, claro, Jesus não é nenhum candidato. Não foi nenhum candidato. Porém, tinha muitas pessoas que queriam colocar Jesus sim no poder. Queriam que Jesus assumisse como o rei. E um partido político, podemos dizer assim, um partido contrário ao de Jesus, que muitas vezes tentou pegar Jesus em algum erro, tentavam fazer perguntas para Jesus, para que Jesus caísse nas armadilhas. Semana passada nós não tivemos culto, mas a leitura do Evangelho falava sobre aquela questão, que os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram se era lícito pagar tributo, pagar os impostos. E Jesus disse: me mostre a moeda. Eles mostraram. Então,
estão vendo aqui, tem a cara do César. Então vocês vão dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aquele grupo dos fariseus se calou. Aí, não bastasse este grupo dos fariseus, apareceu um outro grupo, um grupo um pouco menor, o grupo dos saduceus, com uma outra pergunta, também uma pergunta talvez difícil. Era uma pergunta: se uma mulher tivesse casado 7 vezes e ser separado, casado de novo, separado não, tivesse enviuvado, seu marido tivesse morrido, tivesse casado de novo, seu outro marido morreu, com quem que essa mulher seria casada lá no céu? E aí Jesus responde, para aquelas pessoas que lá no céu as pessoas nem não casam e nem se dão em casamento. Novamente, Jesus sabiamente responde aquele outro partido que também queria pegar Jesus em alguma prova. E diz então, agora entramos no texto de hoje. Diz assim: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Veja aqui um jogo político. Eram grupos diferentes, os fariseus, os saduceus, e todos eles queriam pegar Jesus em alguma prova. E então eles mandaram um dos mestres da lei, um dos intérpretes da lei, talvez um dos mais sábios ali daquele grupo, com esta pergunta para Jesus: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Eles queriam ouvir de Jesus que talvez todos os mandamentos são de igual forma. Todos os mandamentos são importantes. E por isso, porque eles talvez pensassem que Jesus iria responder assim. É como se hoje a gente falasse assim: não, tem um mandamento que é mais importante que o outro. E aí Jesus então responde para eles: existe sim um mandamento que é o mais importante de todos, que é o maior de todos os mandamentos. E aí Jesus então responde: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E Jesus continua. Ele já havia dado a resposta, mas ele pensou: não, vou ainda acrescentar. E o segundo mais importante, semelhante a este, é: amarás, ame os outros como você ama a você mesmo. E aí Jesus termina dizendo: toda a lei de Moisés, os profetas se baseiam então nesses 2 mandamentos. Podemos dizer assim, que é o resumo das tábuas da lei, o resumo dos 10 mandamentos. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas, depois ame ao próximo como a ti mesmo. E então os fariseus, olhando para aquilo, eles acabaram se calando mais uma vez, porque talvez pensassem que Jesus iria cair em alguma pegadinha deles. Só que agora o jogo, a gente diria assim, o jogo virou, não é mesmo? O texto não termina aqui. Às vezes as pessoas separam esses textos, O texto não termina aqui. Agora chegou a vez então de Jesus fazer a pergunta para eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? E essa é a pergunta mais importante. Quem é o Messias? O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi? Então responderam os fariseus. E Jesus então, para continuar colocando eles contra a parede, perguntou:
Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Era como se Jesus estivesse perguntando para os fariseus: como que o Messias é descendente de Davi, se o Messias é Senhor sobre Davi? E aí, Jesus diz: portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? E aí, então, os fariseus tiveram que se calar, porque não sabiam responder essa pergunta. E diz no texto que, daquele momento em diante, vamos dizer assim, o debate se encerrou e nada mais perguntaram, não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Este texto é interessantíssimo, que a gente pode olhar por dois pontos. Em primeiro lugar, essa pergunta dos fariseus, sim, é uma pergunta importante. Qual é o mandamento mais importante? E essa sempre é a curiosidade do ser humano. O ser humano sempre quer saber isso. Quer saber aquilo que ele deve fazer. Aquilo que nós devemos fazer. Isso sempre foi a curiosidade maior nossa. As pessoas perguntam: pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquele outro? Eu posso fazer tal coisa? É pecado? Não é pecado? O ser humano quer saber isso. Especialmente nós queremos saber aquilo que é certo, o que é errado. E a pergunta em si não tem nada de mais. E Jesus responde: o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo semelhante é amar o teu próximo como a ti mesmo. Vejam que aqui é uma situação diferente, que aqui Jesus só explica, só fala sobre esses dois mandamentos. Ele não explica nada além disso. Ele somente fala: ame a Deus de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento, com toda a mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é muito importante, sim, para nós, para a gente saber como deve ser a nossa vida. Como eu falei desde o início deste culto, isso depende de toda a nossa vivência aqui neste mundo. Amar a Deus, colocar sempre Deus em primeiro lugar, na sua palavra, oração, na igreja, na nossa vida diária. E também algo semelhante com isso é amar o próximo, como você ama você mesmo. E eu sempre gosto de reforçar, que a gente também tem que amar a si mesmo para poder amar o próximo. Por isso que a gente tem que cuidar bem de nós, como está a nossa relação, vamos dizer assim, com Deus em primeiro lugar, para depois então eu poder amar também aquele que está próximo de mim. E Jesus fala bem claro, aquele que está próximo. Quem que está próximo? Aquele que está perto de você. Não aquele que está longe, mas aquele que está próximo, seu amigo, seu familiar, seu colega de trabalho, seu vizinho. Esses são os que estão próximos de nós. E como que deve ser esse amor? Poderíamos perguntar. Como a gente cantou antes na canção, o amor que eu falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como eu vos amei. O amor que vem da fé no Salvador, da felicidade e paz. Ou seja, uma pessoa que vive feliz, que vive alegre, que vive tranquila, que não fica se preocupando em causar intriga, causar inveja, ódio, rancor, mágoa para com o próximo, mas sim ele quer ver o próximo bem.
como nós lemos na leitura lá de Levíticos, no capítulo 19, onde ele diz: não odeie, não guarde rancor, ódio, não fique falando mal dos outros. Esse é o amor. É baseado na segunda tábua da lei, né? O 4º mandamento ao 10º. Amar, honrar os pais e superiores, não matar. O que significa não matar? Cuidar bem da nossa saúde, também da saúde do próximo. Não adulterar, é cuidar bem do nosso casamento, da nossa vida íntima. Não furtar, né? Não roubar, ser sempre uma pessoa honesta. 8º mandamento, né? Não falar, dizer falso testemunho, ou seja, não ficar falando mal dos outros pelas costas, né? Difamando, caluniando e não cobiçando, né? Esse é o resumo, podemos dizer assim. E o resumo do resumo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil, com certeza não é. E por isso que a gente não pode terminar aqui o sermão. Porque amar a Deus acima de todas as coisas não é fácil. E amar o próximo como a ti mesmo, muito, muito difícil. Por quê? Porque nós somos seres humanos pecadores. Se já é difícil amar a Deus, né, que nos ama tanto e não fez nada de errado com a gente, imagina amar o próximo, né, que é tão pecador quanto nós. Então é uma tarefa difícil. Mas esta é a função da lei. A função da lei é nos dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas nós não vivemos e não devemos viver somente no regime da lei. E por isso que a pergunta de Jesus, ela inverte esta situação. Porque os fariseus, eles queriam saber o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E Jesus inverte. E Jesus diz assim: não, eu quero saber o que vocês pensam sobre o Messias, sobre aquele que foi prometido, que vai salvar vocês. Eu quero saber para vocês quem é o Messias para vocês. Quem é o Salvador? E essa é a pergunta fundamental. Eu sempre disse isso, já disse em outros sermões. Essa é a pergunta que baseia toda a nossa vida. Quem é o Messias? E hoje a gente faria a pergunta: quem é Jesus para nós? Saímos da parte da lei e agora entramos na parte do Evangelho. A lei nos mostra aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E o Evangelho mostra aquilo que Deus fez, faz por nós e vai continuar fazendo até o dia em que Ele voltar. E por isso é tão importante nós sabermos quem é o Messias, quem é Jesus. Foi essa pergunta que Jesus fez para os fariseus e nós devemos fazer para nós mesmos hoje. Quem é Jesus para nós? Os fariseus, infelizmente, muitos deles, talvez a grande maioria, não acreditaram que Jesus era o Messias. Não queriam que Jesus fosse verdadeiramente o Messias. E por isso tentaram tantas e tantas vezes fazer com que Jesus fosse pego em alguma contradição. Assim, muitas pessoas hoje estão desviando a sua atenção. Estão pensando naquilo que elas devem fazer. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu? O foco não está na gente. O foco não está na gente amar a Deus de todo o coração. O foco não está na gente amar o próximo. Mas o foco está em Deus que nos ama. Em Deus que se entrega por nós. No Messias que se torna um ser humano e cumpre a lei que nós não conseguimos cumprir.
E por isso Ele morre lá na cruz, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. O foco e a pergunta sempre deve ser para nós: quem é Jesus para nós? E é Jesus que cumpre a lei em nosso lugar. Jesus que nos ensina a amar. Jesus que nos ensina a perdoar. Jesus que nos ensina a conviver com o próximo, com amor, com perdão, com paz, com felicidade, com alegria. Porque é Jesus que guia os nossos passos. A lei é importante, sim, para nos dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas a nossa vida sempre deve estar e ser baseada naquilo que Cristo fez por nós. Por isso que, como nós cantamos antes, o amor que eu falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como eu vos amei. Jesus, Ele nos deu o exemplo de como deve ser o nosso amor ao próximo. Porque Ele nos amou, Ele se entregou por nós para dar a vida eterna. E assim a gente vai amar o próximo, vai amar aquele que está perto da gente, porque a gente foi agraciado pelo maior amor de todos, um amor incondicional, um amor que se entregou por nós, mesmo nós sendo pecadores. Que Deus abençoe a cada um de vocês para viver este amor, amor que Cristo se entregou, um amor que se entrega, que se doa, que entrega a sua vida para nos salvar, para nos dar o perdão, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. O que vocês pensam sobre o Messias? É a pergunta de Jesus. Que esse Messias seja realmente sempre o nosso Salvador, aquele que nos guia deste mundo para a glória eterna. Em nome de Jesus, o Messias, o Salvador. Amém. Se você ficou até o final dessa mensagem, eu gostaria da sua opinião, então, do que você achou desta mensagem. E também, se puder, se quiser, então, compartilhar essa mensagem para que mais pessoas venham conhecer do amor de Deus, eu fico bastante grato. Deixe um comentário e também, se quiser se inscrever, então, nesse canal, eu fico bastante grato. Um bom dia a todos.